meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Marcos e este é o canal Falando a Palavra. Hoje nós pretendemos meditar junto com você a respeito do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos versículos 36 até o 44, onde há uma exortação de Jesus a sermos vigilantes. Essa análise de Mateus 24, 36, 44 faz parte do discurso chamado discurso escatológico de Jesus, onde ele fala sobre os sinais do fim e a necessidade de vigilância. Vamos ver os principais pontos. No versículo 36, Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus afirma que ninguém sabe o momento exato da sua vinda, nem os anjos, nem o próprio Filho, mas somente o Pai. Mas ele virá, com certeza. Também faz parte, esse trecho, esse versículo faz parte da promessa de Jesus de voltar para buscar a sua igreja. Então, isso nos lembra de especulações sobre datas, né, que são inúteis. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Podemos dizer que Jesus está às portas, está voltando, pelo que nós vemos acontecendo no mundo. Mas nós não podemos afirmar, né, porque esta mensagem, esta palavra, ela tem um foco na preparação para a sua vinda, na preparação contínua para a vinda de Jesus, né? Então nós temos também nos versículos 37 até o versículo 39, quando Jesus dá o exemplo dos dias de Noé. E ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A comparação com os dias de Noé mostra que as pessoas viviam normalmente, comendo, bebendo, casando-se, sem perceber o juízo que era iminente. A lição é clara nessa passagem. A vinda de Cristo será inesperada e muitos estarão despreparados. Então nós temos, logo a seguir, Jesus fala, né, que 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Dois homens no campo, 2 mulheres no moinho, uma será levada e o outro deixado. Isso ilustra esta separação contínua, ou repentina, a separação repentina que ocorrerá, revelando quem está pronto e quem não está. Esta é a revelação que nós tiramos dessa passagem, né? Por quê? Porque Jesus, na verdade, ele está querendo chamar o povo à vigilância. Os versículos 42 a 44, Jesus ordena: vigiai, pois. Aí, Jesus faz uma metáfora do ladrão que vem de noite, né? E com isso reforça a ideia da surpresa,
quem está atento não será pego desprevenido. O ponto central é viver em constante prontidão. É viver em constante prontidão espiritual, não apenas em momentos de crise, como alguns. Faz-nos lembrar essa passagem, esse trecho, nos faz lembrar das 10 virgens. 10 virgens, todas elas tinham azeite. Todas elas dormiram. Mas quando se ouviu o grito, eis o noivo, as 5 chamadas de nécias, elas não tinham reserva de azeite. Ou seja, elas não se prepararam. Enquanto que as 5 que tinham as reservas do seu azeite, elas estavam preparadas. Elas se prepararam para a vinda do noivo. Isso é um chamamento para a igreja, um chamamento para o cristão também se preparar dia após dia para a vinda de Jesus Cristo, o noivo da igreja. Então, tem que haver essa preparação. Quem não estiver preparado não vai subir. Esse é o foco central desse trecho das Escrituras, é que nós devemos vigiar. E vigiar é nos preparar a nossa vida, vivendo uma vida, né, que glorifica o Senhor, buscando o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Não é isso que Jesus também falou aqui em Mateus? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. Então, o chamamento de Jesus, o que Jesus está querendo chamar nossa atenção é que precisamos nos preparar, porque não sabemos nem o dia, nem a hora. Então, a metáfora citada do ladrão que vem de noite reforça essa ideia da surpresa. Quem está atento não será pego desprevenido. Quem está preparado ou quem está se esforçando para se preparar não será pego desprevenido. E nós temos nesse texto também algumas implicações teológicas. Primeiro, a palavra vigilância. Vigilância nesse texto não é medo. Se Jesus voltar agora, eu não sei se eu vou subir. Se Jesus voltar agora, como será? Como vai ser? Não é medo. Vigilância nesse texto é uma expectativa confiante de que o Senhor voltará para me buscar. A outra implicação tem a ver com a vida com propósito. Cada dia deve ser vivido como se o Senhor Jesus iria voltar nesse instante, agora. A nossa vida, né, tem que ser com esse propósito, nos esforçarmos a cada dia, a cada momento. Como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Também aqui a ideia é essa, de que nós possamos viver cada dia como se ele voltasse hoje. Porque aí sim estaríamos preparados. Não é verdade? E a outra implicação tem a ver com discernimento espiritual. Não se deixar distrair pelas rotinas ou pelas ilusões que o mundo nos oferece. Essa passagem é menos sobre quando e mais sobre como viver.
Essa é a ênfase. O convite é para que nós tenhamos uma fé desperta, uma fé que transforma o presente através da esperança futura. Eu quero deixar com vocês algumas ilustrações práticas desse esboço de Mateus 24, 36 a 44. Aqui estão exemplos que podem enriquecer cada ponto da passagem, tornando-a mais fácil de aplicar à nossa vida diária, à nossa vida cotidiana. Então, primeira ilustração, versículo 36, o mistério do tempo. Pense no exame, surpresa na escola. Os alunos que estudam regularmente, todos os dias, não entram em pânico. Já estão preparados. Não quer dizer que eles sabem tudo, mas eles já estão preparados. Assim é a vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia, mas quem vive em fidelidade ao Senhor não será pego desprevenido. No versículo 37 a 39, 37 a 39, quando Jesus começa a falar sobre os dias de Noé, né? Assim também será como nos dias, foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então imagina, pense nessa normalidade dos dias de Noé. Hoje também nós vivemos dias normais, há uma normalidade no dia de hoje, nada a ver, né? Tudo pode, tudo é normal. Então imagina uma cidade que recebe alertas de enchente. Nós recebemos aqui, muitas vezes, por esse órgão aí do governo, que avisa quando vai haver a chuva forte, um vento forte, etc. Então, imagina uma cidade que recebe esses alertas de enchente, mas as pessoas continuam vivendo como se nada fosse acontecer. Quando a água chega, muitos não têm como escapar. Assim também será com aqueles que ignoram os sinais espirituais. Dos versículos, outra ilustração, do versículo 40 ao 41, quando Jesus disse, então 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Essa separação repentina, né? Eu quero deixar com vocês essa ilustração que pode te ajudar a pensar nisso. Imagina que num aeroporto, 2 passageiros estão sentados lado a lado. Um tem passaporte válido e o visto em ordem. O outro não. Quando chega a hora do embarque, apenas um segue viagem. Com certeza, ali na hora do embarque, não é aberta nenhuma exceção. Só um vai seguir viagem. Então, a preparação pessoal faz toda a diferença para nós. Sabe? Viver na presença do Senhor, viver uma vida, eu sempre falo isso, eu canso de dizer isso, uma vida digna do Evangelho, né? Buscando conhecer Jesus, conhecer o que Jesus ensinou e praticando o que ele ensinou. Jesus disse assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse é aquele que vai estar preparado.
Então, com respeito ao chamado à vigilância, versículos 42 e 44, né? Imagina um dono de casa que instala câmeras, trancas por todo lado, porque sabe que os ladrões podem aparecer sem aviso. E, de fato, o ladrão aparece sem aviso, ele não te avisa que vai vir. Esse dono de casa, ele não vive com medo, ele vive com prudência. É isso que é vigiar. Da mesma forma, a vigilância espiritual é uma atitude de sabedoria, não uma atitude de ansiedade. Será que Jesus vai voltar hoje? Ele vai voltar, não vai voltar? Não, é uma atitude de sabedoria, de se preparar espiritualmente para, no caso de Jesus voltar hoje, eu estou preparado. O noivo que aguarda sua noiva no altar, ele não sabe exatamente quando a noiva vai entrar. Ele está ali esperando, né? E tem umas noivas que atrasam muito, o noivo fica ali, né, ansioso, suando e esfregando as mãos, né? Porque ele não sabe. De repente ela pode desistir do casamento e nem aparecer ali. Né? Então há essa espera. Ele não sabe quando ela vai entrar, mas está pronto. Está vestido, está atento. Assim deve ser a igreja. Estar vestida com vestes de santidade. Estar atenta à volta do seu Senhor. Estar preparada, em expectativa alegre pela chegada do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus, ele vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga. Isso quer dizer uma igreja preparada, uma igreja vestida, uma igreja que ostenta as vestes de santidade requeridas para o Senhor, uma igreja que busca o Senhor, que serve ao Senhor. Essa igreja vai estar preparada. Ela tem uma expectativa pela chegada do Senhor. Essas imagens que eu falei aqui, que eu ajuntei, eu peguei na internet algumas delas, eu fiz questão de anotar. Essas imagens ajudam a conectar o texto bíblico com experiências comuns, tornando a mensagem mais entendível, mais memorável, né? Tornando a mensagem de uma forma mais fácil da gente guardar na memória. Então, para terminar, uma pergunta. Se Jesus viesse hoje, como você acha que ele nos encontraria? Que o Senhor te abençoe. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.